Olá, sou Agostinho Brito, sou professor do FRN e vamos aqui à sequência de mais uma aula sobre programação em C envolvendo o conceito de ponteiros. Na última aula no último vídeo que nós produzimos, nós trabalhamos com alguns conceitos dessa agenda e havíamos terminado falando um pouquinho sobre como navegar na memória de ponteiros. E hoje nós vamos preparar uma segunda oportunidade de ensino mostrando como é que você pode trabalhar com ponteiros e arrays. Só relembrando, o que é que são arrays? Né? Na linguagem C, arrays são sequências de dados que são organizados na memória de forma contínua e a passos fixos, a saltos fixos. Os arrays são aqueles elementos que você declara dessa forma aqui, ó. X colchete 10 é um exemplo de um array e você consegue guardar nesse array um conjunto de 10 inteiros. Os inteiros eles ficam separados um do outro na sequência da memória virtual por um intervalo de 4 bytes na arquitetura onde nós estamos trabalhando. Então, os arrays eles podem ter de várias dimensões. Normalmente, dá-se o nome de arrays unidimensionais de vetores, arrays multidimensionais de matrizes. Mas em C tudo é array. Pelo menos quando a gente trabalha com alocação realizada dessa forma no stack. Tá? Então, nós vamos ver como trabalhar com essa representação do array, fazendo interagir o array com um ponteiro. A gente utiliza numa situação como essa, aqui o x colchete 10, normalmente o x para identificar e indexar os elementos do array. Mas a gente vai ver como fazer isso utilizando os ponteiros. O que é que é guardado em x? O que é que a variável x guarda? X ela guarda o endereço de onde está esse bloco de 10 inteiros na memória, que fica guardadinho de forma sequencial. Mas, diferentemente de um, ponteiro, esse x ele não pode ser nem incrementado nem decrementado. Ele tem um endereço que é fixo. Então, você não pode fazer processo de caminhada na memória utilizando o x. Você tem que fazer isso utilizando um endereço. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer nesse vídeo? Vamos fazer uma pequena aplicação onde nós vamos criar um array, como esse daqui, né? Um array de inteiros, e vamos utilizar um ponteiro para guardar o endereço do array e fazer operações no array x utilizando o ponteiro px. Veja que nessa declaração que está sendo feita aqui, o que é que nós estamos fazendo? Eu estou guardando no endereço px ou melhor, na variável px, o endereço de x. Perceba que nesse caso não é necessário você colocar o e-comercial antes da variável x, já que ela é um array. Isso ainda é desnecessário no caso de uma situação como essa. Então vamos ver como é que a gente poderia criar um pequeno programa exemplo e explorar as características disso daqui. Deixa eu voltar aqui com colocar aqui minha IDE na tela. E vamos começar com nossa preparação do código. Já tenho aqui duas variáveis, a variável x e a variável px. Vamos colocar, né, um indexador que nós vamos precisar para fazer atribuição de valores. I menor do que 10 e mais. Xi igual a I mais 1. Então, vou atribuir um conjunto de valores de 1 até 10. Aqui o meu array, deixa eu imprimi-lo. Vamos printar o array. Vamos printar o array. Deixa eu só ajeitar aqui uma configuração do meu tecladinho. Achei. Vamos printar o array. %d, vírgula. xi. Printf. Uma quebra de linha. Ficar a linha bonita na tela. Voilá. Está aí o nosso array preparado, impresso. E agora nós vamos pegar o array e fazer com que o ponteiro px receba o endereço lá do array, que é o valor x, que é o próprio valor x. Deixa o valor do array guardado
E aqui nós temos o nosso esqueleto do programa preparado. Voltando lá aquele nosso slide, o que é que nós percebemos? É que aqui nesse array, o primeiro elemento do array é o elemento 0. Foi para lá que eu mandei o x apontar. Quando eu fiz o px apontar, quando eu fiz px igual a x, eu estou mandando o px apontar para essa posição 0 que tem aqui. Então, quando eu mandar o px imprimir aquele valor, o valor daquela posição, vamos ver o que rola. Deixa eu copiar isso aqui para cá. Eu vou imprimir o conteúdo de px. Conteúdo de px igual a %d, uma quebra de linha. Olha lá. Então, o conteúdo de px imprimiu o valor 1. E é claro, ele apontava para o primeiro elemento do array. Ele guardava o endereço do primeiro elemento do array. Quando você recupera o conteúdo do que está no primeiro elemento, o que é que tem lá? Tem o valor 1. Então, é natural que o px assuma, o conteúdo de px assuma esse valor igual a 1. Então, eu agora já sei que eu posso utilizar a minha variável ponteiro para fazer com que ela guarde os endereços e aponte para o array e recupere aqueles valores. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer px igual a px mais 1. Eu vou fazer com que o meu ponteiro caminhe uma unidade de memória. Mas vamos imprimir quanto vale o endereço de px antes de eu fazer essa caminhada, só para a gente perceber aqui na tela o que é que vai rolar. E depois, vamos imprimir os dois endereços. Aqui. O primeiro endereço termina com C0, o segundo termina com C4. O que é que houve de diferente? Eu fiz um incremento de uma unidade no ponteiro, mas ele saltou 4 bytes adiante. Saltou 4 bytes porque o tipo de dado que eu tenho é inteiro, e os inteiros eles têm 4 bytes de tamanho, portanto, os saltos na memória ocorrem de 4 em 4 bytes. Vamos imprimir agora o valor do conteúdo de px. Na posição 40, px valia 1. Na posição 44, px vale 2. 1 e 2. Não é coincidência. É porque realmente o px ele caminhou 4 bytes adiante e o que eu fiz foi recuperar o conteúdo de px naquela posição. Mas agora, o que é que aconteceu nessa situação? O valor do px mudou. Eu não tenho mais o endereço guardado originalmente no array. E é interessante quando você trabalha com blocos de memória, você não perder esses endereços. Na necessidade de eu fazer o que eu fiz aqui, de incrementar o ponteiro para depois chegar lá. Olha o que eu posso fazer. Eu vou tirar esse incremento que eu fiz, que eu realizei, e vou realizar só essa operação aqui. Vou imprimir o endereço px mais 1 e o conteúdo de px mais 1. Mesma coisa. Nada mudou. Por quê? O endereço que eu tenho aqui, px mais 1, e o conteúdo do endereço são os mesmos. Nada foi alterado. Portanto, não há necessidade de você ficar modificando o array. Claro que se você estiver fazendo algum algoritmo que isso seja exigido, você vai fazer, claro. Mas não nesse caso. Então, nós podemos utilizar essa sintaxe para recuperar os elementos que estão em determinada posição. O que é que isso aqui significa para o programador? Significa que primeiro o C vai recuperar, vai fazer o cálculo do endereço, que está 4 bytes adiante do que o primeiro. Depois que ele fizer o cálculo, por isso que o parênteses está aqui, ele vai realizar a operação de dereferenciação naquele endereço, que é recuperar o valor que está lá. Ficou bom, né? A gente conseguiu fazer essa operação aqui com o endereço. E será que eu consigo fazer a mesma coisa aqui com x? Ao invés de utilizar o xi, eu utilizar uma operação como essa? Vamos tentar.
eu vou arrancar aqui esse xi e nessa posição eu vou colocar px mais i. Eu vou em cada um dos elementos dos endereços px, incremento a quantidade igual a i, que tem aqui no contador do for, e depois imprimo o valor. De novo, a mesma coisa, o mesmo resultado. Sinal que funciona. E funciona, né? Espera-se que funcione, porque a operação de incremento está correta. Já que funcionou aqui, por que não aqui? Eu vou guardar na posição, no conteúdo de px mais i, o valor de i mais 1. Novamente, mesma coisa. Funciona do mesmo jeito que você tinha da outra vez. Então, isso mostra que você pode utilizar os ponteiros para fazer essa operação de navegação na memória e de indexação de arrays da mesma forma que você usa o array. Isso vai ser importante quando nós estivermos trabalhando com alocação dinâmica de memória, porque na alocação dinâmica você não tem mais arrays declarados dessa forma, né? Lá os vetores de matriz são trabalhados de uma forma um pouco diferente. Então, uma coisa nova vai surgir aqui. Pxi igual a pi mais 1. Em C, o px cochete i surte exatamente o mesmo efeito do conteúdo de px mais i. Na verdade, conteúdo de pxi, cochete i, é um atalho para esse tipo de representação. Perceba que nessa operação de baixo você digita 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Aqui você vai digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres ao todo. São 3, 6, 7 caracteres que você vai digitar. Isso sem contar com os shifts que você vai ter que apertar. Então, nessa sequência, é mais barato e é mais tranquilo, né? A gente trabalhar na forma de baixo do que na forma de cima. E funciona do mesmo jeito, né? Nada muda. Pode ser que você encontre em alguma oportunidade, né, em alguma biblioteca de programação, em algum livro, né, em algum local, trechos de código onde o programador prefira se referir a algum tipo de array ou algum tipo de estrutura indexada dessa forma, utilizando o asterisco. Mas a maneira mais comum é essa de baixo, né? Ela é até mais simples de você trabalhar. E esse px colchete i, ele lembra uma coisa importante. Qual é o primeiro elemento do array? O primeiro elemento do array é o array que está na posição, o elemento que está na posição 0. Eu lembro que quando eu comecei a praticar arrays, né, a linguagem que a gente utilizava antes, o primeiro elemento era o elemento da posição 1 e não da posição 0. Isso confundia um pouquinho, né, no momento que a gente estava aprendendo. Mas por que 0? Porque o 0 que você coloca aqui dentro, ou o índice que você coloca, ele determina quantos saltos você vai dar com relação ao endereço de referência. Se você coloca P0, você dá 0 saltos. Por isso que você chega exatamente no primeiro elemento. E C foi feito dessa forma, não tem como você mudar essa estratégia. Na verdade, até tem. Você pode criar a sua própria biblioteca para trabalhar com vetores e matrizes, que faça com que o primeiro elemento da matriz seja o elemento de índice 1, né? O elemento do array seja o elemento de índice 1. Isso pode acarretar um pouquinho de perda em termos de cálculo de índices, mas pode ser que sua matriz ela opere dessa maneira. Eu já vi isso uma vez só na minha vida de programador. Foi numa biblioteca chamada de Numerical Recipes em C. É uma biblioteca bem antiga de programação. E o primeiro elemento era o elemento de índice 1. Ela foi bem pensada e feita para, normalmente, programadores Fortran. E na linguagem Fortran, o primeiro elemento do array é o elemento 1. Portanto, na biblioteca que fizeram, implementaram dessa forma. Mas não é o caso aqui, não é o caso na maior parte das bibliotecas de programação que eu tenho contato, que lidam com arrays. Portanto, é bom que você se acostume a trabalhar com o primeiro elemento 0, né? Porque é isso que ele é isso que ele representa. Representa a quantidade de saltos em memória que você está dando. Tá? Então, isso aqui foi o objetivo da nossa apresentação, né? Falar um pouquinho sobre esses conceitos envolvendo arrays e envolvendo ponteiros, como interligar um com o outro
E é isso, tá? Muito obrigado aí pela sua paciência, né? Espero que os conteúdos que nós tenhamos colocado nesse vídeo tenham servido para a sua formação, tá? E até uma outra oportunidade da gente se encontrar por aqui. Obrigado.